Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu criei esse canal com o objetivo de contar o meu testemunho e as minhas experiências que eu tive com o Senhor desde do dia, do ano da minha conversão. Então aqui vocês encontram testemunhos sobre restauração de casamento e agora eu venho deixando alguns vídeos para vocês também de testemunhos sobre coisas que o Senhor mudou em mim. E hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma dessas experiências que eu tive com Deus. E por isso eu resolvi colocar o título desse vídeo de Me Vestiu com Roupas Novas, que é uma música que se chama, é um trecho de uma música que se chama Lindo Momento, da Juliane, que eu amo muito, que fala justamente sobre a transformação que Deus faz na nossa vida, Então, essa música eu me identifico muito porque realmente eu vivi muitas transformações, Me vestiu com roupas novas, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, são frases assim, que me identificam muito. E hoje eu quero falar sobre esse testemunho, sobre a transformação das minhas vestes. E eu, a minha vida inteira, assim, eu sempre gostei muito de vestir roupas que mostrassem o meu corpo, que marcassem o meu corpo. Não só roupas, mas também até em questão de fotos. Quem me conhece há muito tempo, assim, me acompanha nas redes sociais, sempre pôde observar, que eu sempre gostei muito de postar roupas que evidenciassem, mostrassem, marcassem partes do meu corpo, porque ali eu achava que essas fotos, esses tipos de roupas, me deixavam mais bonitas, mais atraentes. Então, sempre roupas que ou mostrassem, evidenciassem as coxas, a bunda, o peito. Eu sempre achava que eu me via mais bonita todas as vezes que eu colocasse roupas, que evidenciassem essas partes do meu corpo, e também toda vez que eu postasse foto. E sempre foi assim. E nesse meu processo de conversão, nesse momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, muitas coisas foram modificadas, Quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus habitar, o Espírito Santo entrar, a gente começa a ter mais sensibilidade da presença de Deus, e tudo aquilo que existe em nós que não agrada a Ele acaba sendo despertado, para sair, A gente acaba nos desprendendo de desejos das nossas carnes, de nossa visão espiritual acaba sendo mais aberta, porque a gente começa a enxergar as coisas de outra forma, coisas que às vezes nos agradavam. A partir daquele momento, acaba nos trazendo incômodo, não nos agrada mais. E com as roupas foi justamente assim. Então, quando eu comecei a passar por esse processo de transformação, esse processo de conversão, todas as vezes que eu ia me vestir, eu ainda me sentia mais bonita, mais atraente, uma roupa mais curta, Porém, aquilo começou a me trazer um incômodo. Então eu vestia aquelas roupas e eu ficava assim, eu já não conseguia me enxergar da mesma forma. Eu não ficava confortável com aquelas roupas. Apesar de eu ainda achá-las bonitas, eu ainda ter o desejo de vesti-las, mas quando eu colocava, algo me incomodava, Eu acredito que o Espírito Santo ali já me despertava algo para me mostrar de que aquilo não condizia mais com essa nova vida com o Senhor. E aí eu sigo, a Manu, que é uma influenciadora cristã, e uma vez ela, quando eu estava nesse período assim de indecisão, de oscilação, de tentar entender por que eu vestia aquelas roupas, e ao mesmo tempo que eu tinha vontade de vesti-las, eu não me sentia mais confortável, ela tinha compartilhado um conteúdo sobre isso, e eu falei com ela, Eu também compartilhei aquilo que eu estava vivendo. E aí eu falei, Manu, eu tenho passado, por esse processo de transformação, e as roupas é algo que eu ainda não entendi, porque eu ainda tenho desejo de vestir as roupas, eu ainda me acho mais bonitas quando eu uso essas roupas mais curtas, mais sensuais, porém quando eu visto elas, eu não me sinto confortável. Algo me incomoda no sentido de falar, não é mais pra você, sabe? Foi algo muito interno, algo muito eu e Deus. E aí a Manu falou assim pra mim, Gabi, ora em cima disso, Pede pra que o Senhor te mostre realmente se aquilo agrada o coração dele ou não. E assim eu fiz. Eu comecei a orar por isso, Pedir para que o Senhor me desse esse direcionamento, se era para eu continuar com esse tipo de roupas ou não. E eu fui orando em cima disso. Até que um dia eu estava na igreja,
num momento de oração, né, o pastor orando ali por tudo. E quando eu fechei os olhos naquela oração, eu vi as minhas roupas pegando fogo, como se fosse uma muda de roupa, e pegando fogo, pegando fogo. E ali o Senhor, né, falou profundamente comigo de que era necessário eu me desprender daquilo. Eu entendi que era uma resposta daquilo que eu estava orando, que eu estava pedindo, que era necessário o momento, né, de eu me desfazer. E aí eu fui, cheguei em casa, né, no dia seguinte, não lembro quando, e eu comecei a separar as minhas roupas. Aquilo que eu via que era muito curto, era muito sensual, evidenciava muito uma parte do meu corpo, e eu comecei a separar para me desfazer realmente. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fiz isso, né, eu entendi que eu estava sendo obediente a algo que o Senhor estava falando comigo. Por mais que talvez para mim naquele momento não fosse tão claro, mas eu já entendia que o Espírito Santo, ele queria me direcionar para algo que eu estava orando, porque muitas das minhas orações eram assim: Senhor, que eu diminua e que tu cresças dentro de mim. Então, para eu diminuir, né, para que o Espírito Santo ele crescesse dentro de mim, era o quê? Qual era o meu desejo ao fazer essa oração? Era que eu fosse um instrumento do Senhor, que a partir daquele momento as pessoas pudessem enxergar a presença de Deus na minha vida. Então, para que o Senhor crescesse dentro de mim, eu precisava diminuir. Ao postar uma foto, ao chegar num lugar, o meu corpo, né, ele não precisava mais ser a evidência, né, para que a presença do Senhor pudesse exalar através da minha vida. É algo que vem de dentro para fora, é algo que eu carrego, é ao eu falar, é ao eu me vestir. É assim que eu consigo fazer com que aquilo que eu carrego dentro de mim, o Espírito Santo que vem dentro de mim, ele apareça antes do meu corpo, antes do meu eu. Então eu fiz isso, eu me desfiz de todas as roupas, e naquele momento eu olhei meu armário e falei assim: cara, meu armário está completamente vazio praticamente, eu não tenho mais roupa. Só que era um momento que eu não podia fazer um investimento em roupas novas, né, em comprar, refazer o meu armário, né. Nesse momento eu estava separada do meu esposo, então eu tinha mais mais responsabilidade financeira, eu não podia, eu não podia comprar roupas novas e repor aquilo que eu tinha tirado. E aí, gente, como eu falo que o Senhor, tudo que Ele faz, Ele é perfeito, né? Quando Ele nos dá um direcionamento, a gente precisa ir de coração aberto, mesmo que a gente não entenda, mesmo que eu ficasse sem roupa, mas eu fui assim, com o coração aberto, sabendo que eu estava fazendo o melhor, que eu estava agradando o coração do Senhor. E aí, naquela mesma semana, eu fui na casa de uma amiga, né? A minha amiga pediu para que eu fosse dormir lá na casa dela, para eu ficar com a filhinha dela, enfim. Eu fui pra casa da minha amiga. E aí, quando eu cheguei lá, simplesmente, gente, eu fico até assim, um pouco emocionada, porque Deus, ele é muito perfeito. E quando eu cheguei na casa dela, assim, na sala dela, tinha várias sacolas de roupa. E eu falei: amiga, que sacolas são essas? Ela falou simplesmente assim: amiga, são roupas que eu separei pra doação. Se você quiser, você pode olhar se tem algo que você quer. Gente, tem como não ver Deus nisso? Tem como não dizer o quanto o Senhor, ele é perfeito naquilo que ele faz? Eu segui um direcionamento de Deus, sem me importar se eu ia ficar sem roupa ou não. E naquela mesma semana, ele me restituiu. Eu saí de lá com 2 sacolas de roupa. Eu nem sei se eu já contei isso pra minha amiga, mas se eu não contei, ela vai estar sabendo agora. Ju, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Porque eu estava me desprendendo ali do meu eu, da minha carne, do meu desejo de querer aparecer mais do que aquilo que eu já estava carregando, que era o Espírito Santo. Então o Senhor, Ele me deu roupas novas. Ele me deu. Eu saí de lá com várias roupas novas, roupas com decências, roupas que eram diferentes daquelas que eu achava que eu necessitava vestir, sabe? E quando eu falo que eu tive muitas experiências com o Senhor, que Ele mudou minha vida inteira, porque Ele mudou minha vida inteira mesmo. E esse foi das grandes mudanças, porque nesse período eu ainda não testemunhava, né, as coisas que eu estava vivendo, mas toda vez que eu postava uma foto no meu Instagram, assim, muita gente falava assim: Gabi, você tá muito diferente. Você tá muito diferente, não sei, tem um brilho, tem algo diferente em você. E eu só respondia assim: é o brilho do Espírito Santo. Porque naquele momento, naquelas fotos, naqueles stories, eu não tava mostrando meu corpo. Eu estava apenas mostrando o meu rosto aqui, ó.
igual vocês estão me vendo, e as pessoas conseguiam ver algo diferente. E aquele algo diferente que as pessoas falavam era o Espírito Santo. É o Espírito Santo que eu sei que hoje eu carrego, e eu quero que as pessoas cada vez mais enxerguem a presença de Deus dentro de mim. Eu não quero mais que elas enxerguem a Gabriela, mas eu quero que elas enxerguem aquilo que eu carrego, aquilo que está dentro de mim. E só para confirmar, né, tudo isso que eu estou falando com vocês, tudo isso que o Senhor fez, né, nessa mudança em questão de roupa, tem uma passagem da Bíblia, quando eu falo que na Bíblia é o nosso manual de instrução, é resposta para tudo. Na própria Bíblia eu já tenho a resposta, a gente já encontra a resposta para esse tema, né, que é por esse ponto de interrogação que eu tinha com o Senhor, né, de eu orar, buscar, Senhor, será que eu tenho que mudar as minhas roupas, as minhas vestes? Na Bíblia fala sobre isso, tá? Vou deixar uma palavra para vocês que está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com as boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, assim, na própria palavra do Senhor, né, Ele já nos dá direcionamento para que nós possamos nos vestir com modéstia, né? Eu falo que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele pertence a Deus e ao meu esposo, ao meu marido. Então hoje eu não vejo a necessidade de expor o meu corpo para mais ninguém, porque o meu corpo, eu quero que seja algo santo, algo puro, e não tenha necessidade de que outras pessoas o vejam, porque por mais que quando as mulheres, né, postam foto de biquíni, postam fotos talvez mais sensuais, por mais que talvez não seja o seu desejo despertar o interesse de outros homens, mas são coisas que são inevitáveis. Então, que a gente possa realmente ter o coração aberto para que, como será que eu estou agradando ao Senhor? E eu falo em tudo, né, nesse meu processo de transformação, eu sempre orava ao Senhor: Senhor, se eu não estou te agradando em algo, me mostra, porque eu quero viver as tuas promessas, eu quero viver o teu propósito, eu quero exalar o teu bom perfume. Então que eu consiga, através do meu comportamento, do meu jeito, concluir essa missão que o Senhor me deu. Então esse foi uma das experiências, né, que eu queria compartilhar, deixar gravado e registrado aqui, até para que as pessoas que me conheçam há muito tempo possam entender por que ela mudou, por que ela fazia isso e não faz mais. E todas as minhas transformações, todas as minhas mudanças foram por direcionamento de Deus. Deus foi tratando todas as áreas da minha vida. Então que esse testemunho seja para a honra e glória do nome dele. Que esse testemunho, que esse vídeo chegue a muitas mulheres que buscam do Senhor direcionamento, mulheres que querem viver com a sabedoria de Deus, mulheres que talvez estejam passando por essas dúvidas, né, nesses processos de conversões, assim como eu passei, e que esse vídeo seja uma resposta do Senhor para a tua vida. Amém? Espero que vocês sejam edificados e que o Senhor possa falar com vocês através desse vídeo. Um beijo e até a próxima.